bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vamos debater ideias, propostas e lançar desafios para o futuro do poder local. E hoje falamos do Concelho da Batalha. Pertence ao distrito de Leiria, bem no centro de Portugal, e é sem dúvida uma das referências nacionais em termos históricos, arquitetónicos, culturais. O Mosteiro da Batalha, símbolo da independência portuguesa, recebe anualmente cerca de 300 mil visitantes. Em termos económicos, é um concelho com forte ligação à agricultura, em particular à produção de vinho, de azeite e também com uma indústria de costumes importante. Mas é um concelho também com alguns desafios e à espera de respostas para várias questões, nomeadamente no que diz respeito ao ordenamento do território, ao apoio à população mais envelhecida e também a questões relacionadas com a proteção da natureza. Convidamos para estar presentes neste debate todos os partidos com representação na Assembleia Municipal. Agradeço desde já a presença de todos quantos aqui estão e passo a apresentar os meus convidados. Do meu lado direito tenho Raul Miguel Castro, do movimento independente Batalha de Todos e que neste momento dirige a Câmara da Batalha. Do meu lado esquerdo tenho André Sousa, candidato pelo PSD. Ao lado, Ana Rita Silva, do CDS-PP. E ao seu lado, Joel Esperança, do Chega. Aqui deste lado, Dário Florindo, candidato pela Iniciativa Liberal. E antes de passarmos a falar de questões mais generalistas do Concelho, aproveito para focarmos em questões essenciais de algumas freguesias do Concelho. São 4, não são muitas, e o que eu pedia era que cada um me dissesse que questões identificou em alguma delas ou em todas elas que precisam de uma intervenção mais focada. Começo por Raul Miguel Castro, que com certeza tem um conhecimento mais prático desta questão. Que freguesias neste momento do Concelho de Batalha são aquelas mais a necessitarem de maior intervenção por parte do poder local? Bom, no caso da Batalha é relativo na medida em que a Vila da Batalha e a freguesia também é aquela que naturalmente tem mais potencial por causa do próprio mosteiro. A enormidade de visitantes que ao longo do ano se dirigem ao mosteiro suscitam um conjunto de intervenções que estão associadas depois a outras de exigências locais das pessoas que ali habitam e, portanto, essa leva a maior fatia. As freguesias do Opeira, que é mais pequena, do Reguengo Fetal e de São Mamede, são freguesias onde efetivamente haveria e há de haver condições para poderem crescer. Crescer sob o ponto de vista não só económico, mas também em termos de sustentabilidade. Queremos que realmente se compre ali o ordenamento do território, porque já temos mazelas demais para que continuemos nesse ritmo e temos que efetivamente virar a agulha, como se costuma dizer, para freguesias mais periféricas. Exatamente. Pergunto a André Sousa, do PSD, identifica alguma freguesia como mais premente em termos de intervenção? Eu acho que, de maneira geral, todas elas têm falhas que é preciso colmatar. Por exemplo? Na Batalha identifico claramente a zona industrial, a expansão da atual zona industrial da Jardoeira, que efetivamente as empresas estão a sair para outros concelhos vizinhos. Na Golpilheira identifico a questão do centro-dia, que foi uma promessa já feita por vários partidos, incluído pelo movimento, e que nem o projeto está realizado. No Reino do Fetal há todo um potencial turístico relacionado com a natureza, a questão do buraco roto, dos percursos pedestres e também projetos como a Aldeia Habitada, que vale a pena promover a freguesia do Reino do Fetal como um produto turístico. Na questão de São Mamede também voltamos à questão da zona industrial, também é um projeto há muito adiado e que efetivamente tem que começar a ter algum andamento e começar a haver projeto e depois zona industrial e fazer tudo junto do Governo para concretizar o nó de ligação à IC9. Passo agora a palavra à Ana Rita Silva, também perguntando-lhe quais são as freguesias que destaca como mais premente. Sendo a terceira e sendo só 4 freguesias, os problemas acho que estão devidamente identificados por todos. Mas, começando então pela freguesia da Batalha, há o problema da zona industrial que é comum à freguesia da Batalha e a São Mamede. Em relação ainda à Batalha, com a questão do mosteiro, e porque é um património que nós temos que preservar
penso que também devemos de reequacionar o trânsito na frente do mosteiro, não só por uma questão de proteção, mas até de desenvolvimento turístico. Acho que nós temos que olhar para o espaço e devolver o silêncio ao mosteiro e, de alguma forma, voltar a olhar, a reequacionar aquela urbanização. Em relação à Golpilheira, identifico o problema do ordenamento do território e a possibilidade de se poder construir mais casas, até porque é uma freguesia que tem a densidade populacional mais elevada, por ser uma freguesia muito pequenina, tem a questão também do Rio Lena para ser protegido. Na freguesia do Roguenho do Fetal, que é uma freguesia que deve ser muito protegida pela promoção do turismo e associado ao Mosteiro da Batalha. A potenciação do turismo passará necessariamente pela classificação da zona das pedreiras históricas e pela criação de um centro interpretativo, por exemplo, que deu origem à construção do mosteiro. Em relação a São Mamede, a freguesia mais a norte do nosso concelho, como disse, a questão da zona industrial, da ligação ao IC9 e medidas de promoção da população, porque é um concelho também muito envelhecido. Joel Esperança, tendo o partido identificado as carências locais, quais são as propostas para cada uma destas freguesias ou para uma destas freguesias em particular? Boa tarde. Sim, todas as freguesias têm potencialidade e todas as freguesias têm problemas, por assim dizer. Identificamos a freguesia da Golpilheira, que é uma freguesia que está dependente do orçamento camarário, porque não tem nenhum recurso próprio. É uma freguesia em que tem problemas também de reabilitação urbana e de ordenamento do território. Portanto, esse é um dos problemas. São Mamede é a freguesia maior e mais afastada da sede concelho, onde se leva entre 25 às vezes 30 minutos a chegar do centro de São Mamede ao centro da Batalha. Portanto, aí sim, pressionar para que o nó de acesso ao IC9 seja de uma vez por todas construído e que aproxime dessa forma a freguesia de São Mamede. Regueiro Fetal é uma freguesia onde se nota um envelhecimento populacional muito grande e onde também carece de uma reabilitação urbana mais intensa. A freguesia da Batalha, como já aqui os outros candidatos e colegas o referiram, a zona industrial da Batalha convém que seja desenvolvida e reorganizada para dar potencialidade económica à freguesia e ao próprio concelho. Dário Florindo, termino aqui esta ronda com esta primeira questão, identificando então questões prementes em algumas das freguesias do Concelho da Batalha. Bem, a Iniciativa Liberal nos últimos 4 anos, tem ouvido de forma muito atenta à população. Nos últimos meses, saímos à rua e ouvimos com toda a atenção as 4 freguesias do Concelho da Batalha e identificámos, no fundo, 4 grandes problemas aqui no nosso concelho. Aliás, o nosso programa político, que vai ser apresentado amanhã, aproveito já por passar a mensagem, destaca um dos pontos que é todas as freguesias contam. E porquê? Porque sentimos de facto que as pessoas nas várias freguesias se sentem discriminadas. Eu próprio sou da freguesia de São Mamede, a freguesia, como aqui já foi dito, mais norte do Concelho da Batalha, e sinto um pouco essa discriminação, ou melhor, sinto essa falta de investimento do centro para as periferias. E dito isto, digo os 5 problemas que acho, ou os 4 problemas que acho que são mais importantes neste momento de resolver na Batalha, nomeadamente a falta de habitação. Esse é o problema número 1 da Batalha, e não apenas de uma freguesia específica, mas de todas. Isso implica, de facto, a revisão do PDM de todas as freguesias, ou melhor, de todo o Concelho. O segundo ponto, de facto, é a segurança. Existe uma grave sensação de insegurança pelas pessoas da Batalha, nomeadamente mulheres, jovens trabalhadoras da Batalha. Isso passa, sobretudo, por exemplo, por aumentar a iluminação e outros pontos. A segurança não é apenas um ponto físico, mas também o ponto, digamos, como disse, do ambiente, porque neste momento existem pragas a assolar a Batalha. E, por fim, queria aqui destacar, por exemplo, mais em específico na freguesia da Batalha, a necessidade de existência de creches. Neste momento também não há creches para as pessoas na Batalha. É uma queixa comum a todas as freguesias também. Há também graves problemas de insalubridade nas freguesias da Golpilheira, por exemplo, onde há queixas constantes dos moradores, nomeadamente naquilo que diz respeito à higiene urbana. Portanto, de facto, existem aqui graves problemas na Batalha, não apenas numa única freguesia, mas em todas as freguesias. E queria ainda destacar o seguinte... Problemas, eu pergunto-lhe as soluções. As soluções vamos a seguir, as soluções com mais detalhe. Mas queria só destacar um problema que existe também na freguesia do Reguengo, para não deixar o Reguengo de parte. Nos últimos 4 anos foi mais do que tema as linhas de alta tensão que atravessam o Reguengo, uma zona com património cultural, um património natural e de desporto de escalada, por exemplo, que deve ser preservado
mas não havendo sentados aqui a falar desse assunto, mas são aqui alguns temas que de facto importa explorar ao longo desta entrevista, porque de facto nós estamos aqui para resolver os problemas da batalha e dos batalhenses. Então vamos passar para uma questão que é abrangente e que provavelmente vai trazer algumas pistas sobre todos os problemas que levantaram aqui e que se relaciona com a revisão do PDM da batalha que tem estado adiado. E esta falta de PDM adequado impossibilita provavelmente a expansão de áreas industriais, áreas habitacionais. Começamos aqui por Raul Miguel Castro, perguntando porquê que o PDM ainda não foi revisto, que é um pedido de partidos políticos, empresários, enfim, associações. O PDM em vigor é 2015. É um PDM que castigou fortemente a batalha em termos de construção. A 60% da área que existia para construção foi eliminada e, portanto, hoje está-se a pagar essa fatura com falta de habitação. E o conceito do desenvolvimento, que é feito com pessoas, as pessoas é empresas e, portanto, temos que acarinhar as empresas, não é? A verdade é que hoje tem que acrescer isso à habitação, porque atendendo a este ciclo brutal de mudança em relação à mão de obra, teve que se importar muito a mão de obra, nós estamos já com situações de pleno emprego dentro das localidades e, portanto, esta mão de obra vem ajudar as falhas que há. Mas como é descontrolada, é complicado dizer-se que todos vêm com aquelas oportunidades direcionadas já onde há falta. Não há gente que venha qualificada para aquilo que é necessário e, portanto, fazem-se ajustamentos que podem não ter o melhor resultado. 10 anos depois, portanto, estamos em 2025, foi a altura em que se iniciou a revisão do PDM. Para quem não sabe, é um processo extremamente complexo. No nosso caso, envolve 27 entidades, algumas com o poder vinculativo, as suas decisões têm que vingar e, portanto, não há forma de questionar com resultado positivo e, portanto, temos este dilema. Há 2 anos atrás... Significa que a tendência é para se prolongar mais ainda no tempo? Sim, algumas coisas vão ter que se prolongar. Há 2 anos atrás nós conseguimos fazer uma proposta de alterações ao PDM e chegámos a recuperar 25% da área de construção. É com esses 25% que temos estado a trabalhar para que, em caso concreto, os privados poderem avançar com projetos de construção de habitação. Dir-se-á que é insuficiente, estou plenamente de acordo. A batalha, neste momento, as estimativas apontam para a necessidade a breve prazo de 1000 habitações. Temos uns projetos que, somados, dão cerca de 400 habitações já para se iniciar no princípio do ano e, portanto, não é fácil dizer e que se resolve tudo de qualquer maneira, não é assim. Deixa-me ouvir ali o Dário Florindo, que viu a esboçar aí uma discordância. Sim, é quando te falou da questão do PDM. Sim, porque tem sido uma narrativa atual que o PDM, ou melhor, a revisão do PDM de 2025, recuperou o território e isso não é verdade. O que aconteceu foi, de facto, uma alteração nominativa de uma das categorias do PDM, que, no fundo, integrou outra categoria, ou seja, o PDM não cresceu em termos de área no território, cresceu, sim, percentualmente e estatisticamente. Ou seja, fisicamente no terreno, continua tudo igual, o PDM, a construção é a mesma, cresceu-se apenas no nível da construção em altura, portanto, ou seja, cresceu-se em área bruta, mas não a Iniciativa Liberal nesse sentido? O PDM é essencial, é um documento que vem em 2015, como aqui o Dr. Raul disse, e já em 2016, logo a seguir no governo do PSD, já se falava dessa revisão. A revisão tem que acontecer, e já devia ter acontecido. Portanto, o que a IEL propõe é muito claro. A revisão do PDM para aumentar a área de solos urbanos para a habitação, mas também para o desenvolvimento de zonas industriais, que neste momento é impossível também essa construção. O PDM impede quer a construção, quer o desenvolvimento económico. Portanto, a revisão é essencial e depois todo o processo de, digamos, construção, etc., temos também propostas nessa área. Então significa que a falta desta revisão do PDM está de alguma forma a estagnar a economia da batalha? Em 2 vertentes, tanto na questão das zonas industriais, mas também na questão da habitação, que é efetivamente o grande problema da batalha, como o meu colega Dário disse. Obviamente sabemos bem que não é só um problema da batalha, é um problema nacional, mas a sua solução na batalha passa sobretudo por mais construção. E é possível construir mais? Seja incentivar o privado a construir mais, ou nos terrenos onde já existem, já são urbanos, seja também na questão da revisão do PDM. O que não pode acontecer é que haja espaços onde atualmente não dê para construir e que tem todas as infraestruturas públicas. Tem saneamento, tem iluminação, tem esgotos, tem caixotes de lixo ao pé,
tem fibra óptica, tem todas as condições para construir e atualmente o Mas PDM, o PDM não não permite. Não permite. E para isso o município tem que fazer toda a força para que nessa revisão haja esta inversão destes terrenos que são rústicos E porquê que acha que até agora não foi possível? por falta que de essa vontade força tenha, política, por efeito, falta surtido de efeito? esforço. O Sr. Raul disse, e bem, que são 27 entidades a tomar decisões no PDM, também já eram em 2015. Temos muito e temos que insistir muito. E eu conto para isso também com o meu número 2, que é o Nuno Almeida, um engenheiro civil, e que tem anos de experiência nesta parte do urbanismo, tanto no privado como no público, e que será, obviamente, o responsável por essa pasta e que conhece o território como ninguém, não é ninguém que apareceu de repente no Conselho da Batalha, e por isso conto muito com ele para resolver este problema. Ana Rita Silva, a questão do PDM é pertinente? A questão do PDM é pertinente e eu gostava de fazer duas ressalvas. A primeira é de que durante este mandato houve efetivamente uma revisão, houve uma alteração do PDM e nessa alteração o que é que se pretendeu? Pretendeu-se criar-se com as UOPGs, que são terrenos privados, na maior parte de uma pessoa ou duas pessoas, e nessas unidades operativas de gestão criar urbanizações. E é numa delas que, por exemplo, está neste momento a ser construído o Centro de Saúde e onde supostamente irá surgir uma urbanização com cerca de 400 casas. Mas nós, nesta alteração do PDM, aprovámos, salvo erro, 14 UOPGs e mais nenhuma foi para a frente. Agora, o que é que... isto foi uma alteração. Deu-se início, no início deste ano, a uma revisão do PDM. E nessa revisão do PDM, com essas 27 entidades que todas têm que dar parecer e têm que dar a sua opinião e que terão que ser ouvidas, porque é assim a lei para o país inteiro, o que é que se pretende? Pretende-se que, efetivamente, se olhe para o território e que se perceba onde é que há a necessidade das casas, onde já estão infraestruturas. Porque, aliás, uma das promessas do atual Executivo era os filhos poderem construir a casa ao pé dos pais. E o que se verificou na alteração ao PDM foi criar grandes áreas para urbanizações. Nesta revisão, eu quero acreditar, até porque acompanhei algumas das reuniões com a nova empresa, que a empresa que está a dirigir o processo do PDM, de que a Batalha vai conseguir aumentar a sua área urbana. Porquê? Porque um dos argumentos... Mas vai conseguir fazer isso quando? O processo vai demorar mais de um ano, certamente. Agora, há uma coisa que nós temos na Batalha e que nos pode dar alguma força para aumentar a área urbana, é que, olhando para o crescimento da população aqui na Zona Centro, enquanto que as outras regiões aqui à volta tiveram um decréscimo, na Batalha, o crescimento da população, e eu, para não dizer erros, vou dizer que entre 2001 e 2021 houve um crescimento efetivo de 4%, e é este argumento, junto das entidades, que eu quero acreditar que nos vai permitir o aumento efetivo da área urbana para a construção quando se efetivar a revisão, que demorará certamente mais de um ano. Em relação, também gostava só de dizer que em relação ao meu colega candidato André Sousa falou na experiência do seu vice-presidente, que é engenheiro civil. De facto, ele é um engenheiro civil com um gabinete de engenharia que faz projetos para as câmaras todas, conhece o território. Acho que nós também temos que conhecer, não temos que ser especialistas nem engenheiros civis, temos sim que nos rodear das melhores empresas e dos melhores técnicos, porque eu queria também só deixar isto claro, de que eu ouvi em tempos de que 80% do trabalho de um Presidente de Câmara, e eu nunca fui Presidente de Câmara, fui vereadora da oposição nos últimos 4 anos, foi dito em reuniões nas quais eu assisti que 80% do trabalho de um Presidente de Câmara era resolver problemas do urbanismo. Eu tenho muitas dúvidas se assim será, mas olha, o Sr. Presidente está a dizer que não é, e fico contente porque não estou a pensar aos 52 anos tirar um curso de Engenharia Civil para conseguir lidar com o processo de PDM. Quero sim garantir a quem nos ouve de que me socorrerei dos melhores técnicos e das melhores ideias. Agora vamos passar ali ao João Esperança. Que também terá, com certeza, o partido Chega algo a dizer sobre a questão da revisão do PDM e a necessidade de expandir o território para a construção e para a indústria. Com certeza. A revisão do PDM é fundamental para a Batalha. Efetivamente, precisamos de mais solo urbano e precisamos de mais habitação. No entanto, não depende só do Executivo Camarário. E encarar isto com um desânimo e com
um despachar de culpas, por assim dizer, para as outras entidades, penso que não será a melhor forma de abordar o problema. Nós temos e poderá ser usado com a estratégia de vida e com a preocupação de vida a nova lei dos solos, que poderá ser usada a favor do município para realmente tentar desbloquear, enquanto não se desbloqueia o PDM, começar a avançar em algumas situações, mas volto a frisar, com estratégia definida, e isto é algo que terá que passar sempre pela Assembleia Municipal, e portanto é mesmo muito importante deixar isto sublinhado, a estratégia tem que vir do município com o maior acordo possível entre as várias forças, com o objetivo de beneficiar os batalhenses e avançar já com um aumento da área de construção e tentando desbloquear e antecipar o desbloqueio do PDM, para não estarmos então à espera de outras entidades. Então vamos avançar por aí. Eu acho que vamos avançar por aqui. Acho que, sim, tudo bem. Acho que tem a ver. Se não tiver a ver, podemos clarificar. Então deixe-me só dizer, com o aumento da população de 4% que referiu, com o atraso na revisão do PDM, como é que se propõem cativar população jovem, ativa, e, ao mesmo tempo, dinamizar a indústria? Se o PDM não avança, há mais população, assim, ficamos aqui no impasse, como é que fazemos? Não, há espaços existentes que permitem construção. Eu posso dar o exemplo dessas alterações feitas aprovadas em agosto de 2023, de manchas destinadas à construção, e que algumas se enquadraram nas chamadas unidades operacionais de planeamento e gestão, o OPGs, que na verdade algumas já foram ultrapassadas porque estão esgotadas e estão em curso. E posso dizer para aqueles que pensam que é chegar ali e agora eu é que vou ser o bonzinho que vou resolver isto tudo, desiludam-se que não é assim. Uma OPG que foi aqui citada, a OPG que foi citada ali pela candidata Ana Rita, iniciou-se... desconstruíssemos as siglas, porque se calhar nem todas as pessoas conseguem. Eu acabei de fazer antes. Pronto. Unidade Operacional de Planeamento e Gestão, UOPG. É assim que a designação técnica tem. E aquilo que aconteceu é que logo a seguir à aprovação e publicação da República começou-se a trabalhar as que eram mais acessíveis. E uma no centro da batalha. Hoje, 2 anos depois, ainda está para se assinar o contrato de planeamento para aquela região, para aquela área, para aquele território. E, portanto, veja-se que já passaram 2 anos e a gente não conseguiu, por muita necessidade que temos de casas, por muita necessidade que temos de dar respostas e não as conseguimos dar, porque realmente temos um peso enorme em cima das autarquias, a legislação de contaminamento está desadequada, e eu estou à vontade para falar nisso e apontar casos, porque, na verdade, não é possível continuar assim. O país podia ganhar muito se houvesse alguma agilização de afetar a competências adequadas para a resolução dos problemas territoriais. Excessiva. Claro, e a falta de poder que nós temos para poder tomar decisões. Desde que tomássemos as decisões validadas pela Assembleia Municipal, penso que estaria tudo bem, não é? Ao menos isso. Mas é necessário o parecer de entidades não é possível. extra-municipais. Eu acho engraçado. A gente falou do PDM, foi uma boa deixa, mas, ou seja, o PDM é de facto um documento importante, é um documento trabalhoso. Mas enquanto não há, nós temos que olhar para o que existe. E o que existe neste momento, temos as ARUs, que são áreas de regulamentação urbanas, que no fundo são áreas nos centros das nossas vilas e cidades, neste caso nossas freguesias, que podem ser, digamos, trabalhadas rapidamente na Assembleia Municipal. Isto é o quê? Que é trabalhar rapidamente, aumentando, por exemplo, a área de construção, aumentando, por exemplo, a construção em altura, ou seja, há várias soluções que podem acontecer e rapidamente. Agora, o PDM é importante por uma simples razão, para a habitação. Neste momento, sem habitação não há população, sem população não há investimento, sem investimento não há desenvolvimento. A fórmula é simples e funciona. Portanto, é isso que nós temos que trabalhar. O PDM, de facto, é um documento complexo. Vejo aqui muitas desculpas de todos. Neste momento, o Movimento Independente está na Câmara há 4 anos, que se desculpa, não há uma assinatura. Apenas cabe ao Presidente, neste momento, ao Executivo, essa assinatura e avançar com o processo, não cabe à oposição. Ao PSD, que neste momento também está na oposição, mas esteve neste município durante praticamente 40 anos a governar a Câmara. Portanto, e quando fez o PDM em 2015, já se achava em 2016 que estava errado. Portanto, ou seja, aqui está algo que também não funciona. Ao vereador da oposição, que também que está na oposição, tem uma palavra a dizer, e muito bem. E aqui, em relação ao Chega, só uma pequena parte, a lei dos solos foi que nos trouxe a este ponto de situação. Portanto, a mencionar a lei dos solos como uma solução é não conhecer sequer a lei dos solos, é não conhecer o território. Não, ou seja, mas estás equivocado. Não estou enganado. A nova lei dos solos impede a construção e é uma lei que, de facto, não se adequa àquilo que são as nossas necessidades. Portanto,
Mencionar essa lei Já- não é, já não é vamos. de facto conhecer o território. Mas força. André Sousa, a questão da habitação. Efetivamente, muitos jovens da nossa geração têm saído para fora do concelho. Incentivar o privado, ser rápido nos licenciamentos, porque ainda há muitos terrenos que dá para construir e, de certa forma, o Estado também Mas tem há que dar quem o queira exemplo. construir? Há quem queira construir. Outros nossos jovens estão a sair fora do concelho porque não encontram soluções na Batalha. E aí o Estado também pode dar o exemplo. A Câmara da Batalha tem 1,5 milhões de euros guardados para habitação, para jovens casais, arrendamento a preços acessíveis. O próprio município pode dar essa resposta. É um exemplo. Não vai resolver o problema. Mas tem essa verba, mas tem as casas? Não tem. Tem sítios para construir, mas não avançou com os projetos. Porquê? Essa é a pergunta que temos que fazer. Mas o dinheiro está disponível e a Câmara tem terrenos para poder avançar. Se vai resolver o problema, não vai. Dá um sinal também ao privado e incentiva também o privado a construir. Áreas de reabilitação urbana, sim, deve ser incentivado. Não podemos, nas áreas de reabilitação urbana, construir em altura sem o PDM. Obviamente. Por isso é uma falácia. Não é bem falácia. Na questão das zonas industriais e na questão das empresas que se querem fixar no nosso território, não olhamos só para as zonas industriais. Nós temos cerca de 2.100 empresas que se querem fixar no território porque muitas vezes são escritórios ou querem se instalar em espaços coworking que deixaram de existir e que deixaram de ser dinamizados como no passado. E por isso nós também temos que ter essa capacidade de atração de empresas para o nosso território que se calhar não precisam de grandes áreas industriais para se instalarem. E dinamizar o setor empresarial não é só espaço, é também, de certa forma, criar ações de networking, workshops, juntamente com as associações empresariais Canela e Caça e Lixo, para que também haja maior dinamismo empresarial no concelho. Se calhar, muitas vezes, o que acontece hoje em dia é que as empresas não se conhecem. E com estes encontros, se calhar, podíamos fomentar o espírito empresarial no nosso concelho e é também essa a intenção do PSC criar e dinamizar o gabinete de apoio ao investimento. Além disso, há determinados projetos podem ser aprovados na Assembleia Municipal como interesse municipal. E quando estes projetos entram na Batalha, quando há o interesse do empresário em fazer projetos que tenham realmente impacto na Batalha, nós temos que ser rápidos. Porque se não formos rápidos, somos ultrapassados por outros concelhos nesta competição de fixação de empresas de média e grande dimensão. Ana Rita Silva, fixação de empresas e atração de população. Sim. Em relação à fixação de empresas, eu gostava só apenas de atualizar aqui uma informação. É verdade que as startups e as pequenas empresas serão o motor das empresas do futuro, mas caracterizando o Concelho da Batalha, em 2021, e são os últimos dados disponíveis, nós tínhamos 2.077 empresas, das quais 1.952 tinham menos de 10 trabalhadores. Por isso, não são propriamente microempresas no sentido de ocuparem um espaço coworking. São pequenas empresas, mas que precisam de um espaço físico para estarem. Voltando Uma zona industrial, pode estar no escritório. Mas eu aí discordo. É assim, não precisam de estar numa zona industrial. Uma empresa com 10 trabalhadores não é propriamente uma consultora, não é? Será uma pequena metalomecânica. O território da Batalha é feito de turismo, é feito de restaurantes, cafés, São pequenas indústrias, por isso não é um escritório, são pequenos espaços industriais e eu, em relação a isso, tenho uma visão de que, por uma questão de ordenamento do território e por uma questão de promoção turística do nosso território, temos que começar a pôr ordem na casa, porque se continuamos a permitir que ao lado de cada casa se construa um pequeno barracão para a pessoa desenvolver a sua atividade, nunca mais vamos ter um território agradável então, a quem nos visita. E por isso, uma área específica defendo uma área específica para zonas industriais e começarmos a concentrar as atividades industriais em determinadas zonas e a libertar os outros espaços para as outras atividades. Isso está desordenado neste momento? Neste momento está desordenado. Algum dia vamos ter que pôr ordem na casa e temos que promover o turismo. Por isso mesmo, não tem solução até agora, mas a solução é, nesta revisão do PDM, vamos criar as zonas. Vamos começar com 20 hectares em São Mamede, vamos... Não, a primeira fase são 20. Está dividido com os 20. Sim, pronto. 100, devemos lá chegar, sim, por fases. Por isso, um passo de cada vez. Vamos na zona industrial e começar por organizar o que não foi feito até aqui, porque nós não nos podemos... O nosso Concelho
tem a sua autenticidade, mas nós somos o ex-libris do turismo. Nós temos um Mosteiro da Batalha. Já não somos também, mas já depois que já falei. Já vamos falar do turismo e da Batalha. Temos que promover o turismo. Nós temos que saber trabalhar as pessoas que nos vêm visitar. E trabalhar significa dar-lhes outras oportunidades. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho atrás, à habitação, que era o tema que nós estávamos agora a debater. Em relação à habitação, eu acho que efetivamente a Câmara deve ter uma pequena bolsa de casas que pode construir com recursos a financiamento público para jovens em início de vida, para se fixarem, para terem uma primeira oportunidade no nosso Conselho e depois seguirem o percurso normal. É com pena que vejo que o atual Executivo, os terrenos que tinha, vendeu-os a privados. Temos um outro que não é no centro, que poderá ser aproveitado nos próximos anos. Então, vamos seguir. Joel Esperança, que soluções tem para esta questão da habitação e da implantação de indústria no Conselho? De facto, neste momento, acho que a habitação é prioritário, porque sem habitação, se não tivermos trabalhadores, se não captarmos nova mão de obra para cá, não será mais difícil a implementação de novas empresas. Mas o Partido Chega e a minha equipa têm soluções muito concretas para começar a desbloquear e a resolver a questão da habitação. Nós apresentamos como uma possibilidade de a Câmara elaborar 2 projetos tipo para moradias, com 2 quartos e com 3 quartos, fornecido gratuitamente pelo município para quem já é detentor de um terreno com viabilidade de construção e, portanto, é um incentivo para que uma jovem família se radique e construa num terreno já existente. Isso é viável do ponto de vista financeiro? É, porque é pagar 2 projetos e a partir daí esse projeto chega a um sem número de pessoas, basta querer e consegue-se executar perfeitamente, já pré-aprovado, portanto, tem o terreno, consegue avançar rapidamente para uma construção. O mesmo para os terrenos existentes e propriedade da Câmara, em vez de serem cedidos, vendidos a privados, para construírem quando quiserem, podemos também fazer o mesmo que já foi feito noutros sítios, que será o tal projeto para um bloco de apartamentos, já pré-aprovado, o construtor que queira vir pega naquele terreno, compra com o projeto e avança logo. Portanto, isto para dar um ímpeto de rapidez e é o privado que o executa. Em complemento, nós defendemos a construção de um parque habitacional camarário. Nada tem que ver com... Habitação social? Não é habitação social. Neste momento estamos num período em que precisamos de habitação rapidamente e, portanto, temos que pôr a Câmara a trabalhar para o desenvolvimento do município. E passa muito por aí. Pegar inicialmente um bloco fica entre 1.300.000, 1,5 milhão de euros, dinheiro com financiamento bancário, portanto, para não estar a descapitalizar o orçamento da Câmara, e isto vai permitir avançar com a construção e que será colocado no mercado de arrendamento a um preço próximo do preço de mercado. Portanto, o objetivo é realmente captar jovens famílias a virem residir para a Batalha, com emprego na Batalha, não é? De maneira a que se desbloqueie esta situação. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser com um bloco de apartamento, mas a seguir ao próximo, a este bloco estar executado e estar lotado, passaremos para o próximo, que a receita das rendas vai pagar o próprio projeto. E se isto resulta no privado, também resulta no público. E aqui acho que não há dúvida. Agora, não queremos... Há dúvida. Sim, mas deixa-me só complementar. Então, para tentarmos esclarecer aqui a dúvida. O arrendamento a preços acessíveis vai desincentivar o investimento privado. E nós não queremos isso. Nós precisamos de casas, precisamos de fogos neste momento. Se vamos desincentivar uma parte da equação que pode resolver o problema da habitação, não estamos a trabalhar bem. Portanto, por isso é que defendemos um preço muito próximo do preço de mercado para a Câmara, os projetos da Câmara não concorrerem com os projetos privados. E, estando os dois a trabalhar, o setor privado e o setor público ao mesmo tempo, o problema desbloqueia-se mais depressa. Desbloqueia? Claro, já vamos para isso. Desculpa, claro, então tem que ser aqui muito claro.
quando o dinheiro não é nosso, é fácil prometer apartamentos, é fácil prometer blocos. Não é verdade. Um projeto não é rentável na Câmara e passo a explicar porquê. A Câmara tem uma função simples de regular o mercado, de licenciar e de atribuir, no fundo, facilitar, digamos, o comércio privado. Agora, não tem a função de criar lucro, gerar lucro. Portanto, a Câmara, e quando se faz estes projetos que o nosso candidato Chega propõe, deve considerar manutenção, deve considerar toda a parte de gestão de condóminos e por aí fora. Ou seja, há um conjunto de despesas que estes projetos não incluem. Vamos aqui por partes. É, de facto, óbvio que neste momento em Portugal há pouca habitação pública. É necessário habitação pública? Sim. A EL diz que sim, é necessário. Em condições para pessoas em situações de carência económica ou desfavorecidas, ok? De forma temporária, porque mesmo essas pessoas devem ser, no fundo, motivadas a melhorar a sua vida. Agora, o essencial para resolver o problema da habitação em Portugal é só aumentar a oferta. Aumentando a oferta. Mas o dinheiro público então vai sempre para os mesmos. Aumentar a oferta como? Neste momento, várias soluções, por exemplo, a Câmara neste momento tem vários terrenos em seu nome, é simplesmente pegar nesses terrenos, licenciar as infraestruturas, tratar tudo o que é papelada, despachar tudo o que é parte burocrática e, no fundo, integrar o privado para a construção. E sim, foi por acaso uma medida que o Chega propôs, mas a medida que é da IEL, é uma medida que é da IEL, e eu vejo fico com muito orgulho. Fico muito orgulho que os outros partidos, de facto, abracem aquilo que é a opinião da IEL, né? O privado, no fundo, é que vai motivar o mercado e não ao contrário. Raul Miguel Castro, está estupefacto aqui com várias questões, não é? Até se levantar os cabelos. Eu notei. Porque, na verdade, aquilo que foi dito aqui não corresponde à realidade, não é? Até por força legal, agora as câmaras estarem a fazer as infraestruturas para depois entregar ao privado, bom, isto já existe. Já existem. Não existe coisa nenhuma. Não existe coisa nenhuma. É preciso perceber o que é o papel das câmaras e o que é o papel dos privados. E as comunidades têm se envolvido por força do incentivo que os privados conseguem dar a esses espaços que vão adquirindo, não é? Câmaras grandes têm efetivamente construído habitação, mas pela sua dimensão estão à vontade para poderem garantir a manutenção, coisa que as pequenas não têm. Nós temos dificuldades de mão de obra de alguém, de um pedreiro, de um pintor, não sei o quê, de um organizador. Como é que resolvemos esse problema se fôssemos senhorios? Não estamos capacitados para ser senhorios. Isto então, é a realidade do país. E é assim. Não há forma nenhuma. Com aqueles vencimentos, mas eu tenho alguma ideia do que é que está a passar em termos de matéria salarial? Outsourcing, por exemplo. Outsourcing. Então, mas tem-se pagar. Então, isso, eles passam. A gente tem tanta necessidade de investir o pouco dinheiro que vai sobrando para fazer coisas que possam gerar mais qualidade de vida, do que propriamente estar agora a afetar só esse tipo de mercado. Eu reitero, por isso que a gente vai retirava do orçamento. É possível a reabilitação, eventualmente? Os privados fazem isso muito bem. Porque é que a gente está a meter nisto? Mas está a um ritmo muito lento. Nós tivemos lá um exemplo, só para perceberem isto, de pessoas carenciadas, que sejam donas de casas, que estejam altamente degradadas, podermos criar um apoio para elas. Havia uma parte do IRU, portanto, nós servimos ali de correio, chamamos assim, para a recuperação dessas casas. Mas como o dinheiro era curto, das duas uma, ou a Câmara punha lá a diferença e não sabíamos para onde é que aquilo ia, porque estávamos a beneficiar a património privado, portanto também não é, a lei não prevê, ou então as pessoas tinham que ir ao banco pedir uma empréstimo para a parte que falta. Mas como é que essas pessoas pediram ao banco, pedir o dinheiro, quando não têm esse rendimento suficiente para garantir o reembolso do capital ao banco? O que é possível? E nós pusemos o problema ao IRU. Passa-se isto. Como é que se resolve isto? Bom, hoje estamos à espera da resposta. E já passaram para aí 1 ano e tal, não é? Só para a gente perceber das dificuldades. Vamos avançar aqui para outro tema. Este é um pouco com uma solução, várias soluções apresentadas, mas com um caminho complicado, já percebi. E o outro tema que eu queria falar tem diretamente a ver com o Mosteiro da Batalha e com o turismo. O Mosteiro da Batalha capitaliza uma grande parte do turismo, diria praticamente todo o turismo do concelho. O que é que se pode fazer para que o que advém daí possa ser distribuído pelo restante município e potenciado também o turismo nesses outros pontos? Vamos passar aqui a André Sousa. Primeira nota inicial, a Batalha, apesar de ter um mosteiro que recebe mais de 300 mil visitantes por ano, não vive do turismo, vive da indústria, do comércio e dos serviços. Isso é uma nota muito importante, temos que deixar bem claro, e não há casos de indústrias no meio da vila da Batalha
e por isso temos que dar soluções aos empresários para eles continuarem no nosso território e não fugirem. Na questão turística, efetivamente nós temos a galinha dos ovos de ouro, mas nenhum dos ovos fica aqui. É uma visita de 1 hora, o turista vem aqui, Visita está o 1 mosteiro hora e vai-se embora. É impensável também pensar que, ou ter como objetivo, que o turista passe aqui durante um fim de semana inteiro. Se calhar não temos conteúdo para tanto, mas temos conteúdo se calhar para uma manhã e uma tarde, e tem que ser esse o primeiro objetivo, enquanto Câmara Municipal da Batalha, falando com as entidades regionais do turismo do centro, com as agências de incoming, com os hotéis, com os restaurantes, criar pacotes turísticos que juntem o mosteiro ao património histórico, natural e cultural que nós temos. Falo da Pia do Urso, falo dos percursos pedestres, do centro BTT, das Grutas da Moeda, do projeto Aldeia Pintada. Temos outros atrativos turísticos que permitam criar estes pacotes para que, se calhar, o turista, em vez de passar aqui 1 hora, visitar o Mosteiro da Batalha e ir embora e comprar só uma pecinha ou outra no artesanato local, ficar aqui uma manhã e uma tarde. Ficando uma manhã e uma tarde já é completamente diferente. Já faz uma refeição. Dinamizar a restauração. Se calhar já vai fazer compras no comércio local, além do artesanato, e se calhar até pensa ficar aqui uma noite no hotel. Isso faz toda a diferença. Turismo também é uma coisa muito visual. E o que tem acontecido nos últimos 4 anos na Batalha é que, de certa forma, o centro da vila, mas não só, perdeu brilho na manutenção do espaço público. Falta muita iluminação, por vezes os jardins estão secos, as ervas estão por cortar, árvores foram cortadas, deixaram-nas secar, e por isso a Batalha, e neste caso o município da Batalha, tem essa competência de voltar a colocar a Batalha com o brilho e com o orgulho que sempre tivemos. Por fim, o PSC também tem o objetivo de criar um jardim botânico no Lena, no atual jardim do Lena, transformá-lo num jardim botânico, e a questão dos eventos. Fala-se muito na questão dos eventos e trazer grandes eventos para a Batalha. A mim não me interessa, enquanto autarca, trazer um grande evento de um só dia. Porque um evento de um só dia, a pessoa chega, vai ao evento e vai-se embora. Não traz impacto económico, não tem o efeito multiplicador na economia local que queremos. Por isso, o PSC defende eventos mais curtos, mas que tenham uma duração superior a 1, 2, 3 e 4 dias. Porque assim o turista, ou neste caso o visitante, sejam eventos empresariais, sejam eventos sociais, culturais ou desportivos, vem, fica num hotel, consome num restaurante local e consome no comércio local. De certa forma, são estes 4 eixos estratégicos que o PSC defende, mas sobretudo na questão da manutenção do espaço público. Dou um exemplo: gastaram 50 mil euros no centro BTT em São Mamede, junto da Pia do Urso, juntamente com os sanitários, continua fechado. Hoje o turista chega à Pia do Urso, visita a Pia do Urso e tem que ir à casa de banho de um comércio local. Não pode acontecer. Paulo Miguel Castro, houve um certo desprezo por estes espaços públicos? Perguntar o responsável do PSD, que é capaz de ser a pessoa melhor informada, diria eu, para responder a isso. Porquê? Quem perdeu a certificação do BTT foi do anterior mandato. Aquilo é um espaço que serviu e bem e vai continuar a servir para a prática de BTT, aproveitando os percursos que há na Serra. Tinha alguma dinâmica e de momento para outro caiu. Entretanto, começou a haver a degradação. Nós há pouco tempo conseguimos recuperar aquilo, os percursos também com a sinalética apropriada, e passado 2 meses já temos alguma sinalética danificada. Portanto, temos aqui vários problemas num só. E aquilo que nós entendemos, que não é por aí que se resolve o problema do turismo. Mas os percursos estão todos por limpar. O turismo... Peço desculpa dizer. Está bem, já lá vamos. E o CNPTT continua fechado. Já lá vamos. E são 4 anos. Não é verdade. Então a questão do turismo... A questão que se põe é que, em relação ao turismo, é Batalha. evidente que o pivô é o mosteiro. Não há dúvida nenhuma. E nós já tentámos, por 2 vezes, em reuniões que fizemos com os hoteleiros locais, que eles se associassem de uma forma informal para contratar alguém que fosse poliglota, desenhasse por 2 programas, no mínimo, de 3 dias e 7 dias, em que a base seria a Batalha, para depois irem lá fora vender aos grandes operadores. Porque é isso que o Turismo Lisboa faz. O turismo que nós estamos a receber na Batalha resulta dos programas que o Lisboa fez e vendeu lá fora, que vem um dia à Fátima, depois desce à Batalha e depois seguem. Portanto, isto não podem lá ficar, é 1 hora a correr e por aí fora. O que nós queremos não. E quisemos fazer com eles. Entenderam em sentido contrário. Agora vai haver um novo operador lá, vai abrir um novo hotel, que está entusiasmado que é por aí o caminho, já é uma visão diferente. Vamos ver se conseguimos realmente retificar isto. Porque, na verdade, sem isso feito, o resto é tudo ilusório. As pessoas só vêm, raramente vêm pessoas para ficar ali uma noite. Raramente. Quem é que é o turista, entre aspas, que garanta o número de dormidas na Batalha?
são pessoas até ligadas ao comércio, Não é possível fazer campanhas pessoas nesse de sentido? operadores de empresas e tal, que passam por ali e ficam ali, porque estão ali a trabalhar na zona e que precisam de passar ali uma noite ou duas. No resto é muito difícil ter, embora se vejam lá alguns, não é? É verdade que não é a porta certa, é conseguirmos ter os programas que tenham garantido até financiamento. Portanto, não é nada do outro mundo e que não quiseram aproveitar, eu não posso obrigá-los a isso. Só uma nota rápida, não são só os hoteleiros fazem parte do processo, mas não são eles que têm que pagar a uma pessoa para vender os pacotes, são as agências de incoming que fazem estes programas, como Lisboa fez, como o Porto fez, têm que ser trabalhadas com eles, juntamente com os hoteleiros, mas são essas agências que temos que ir para criar estes pacotes turísticos, não são os hoteleiros que têm que pagar. Discordar, há hoteleiros na Batalha que vão diretamente às feiras vender o seu hotel. Sim, mas as agências é que fazem um grande papel para isto. Eu estou a dizer isso. Tem tido alguma lotação com sucesso, não é? Derivado dessa iniciativa quase pessoal. Vamos ouvir as propostas dos outros partidos. Dário Florindo, esta iniciativa pública, a iniciativa privada, onde é que se coloca o IEL na promoção do turismo? É muito simples. Aqui. Eu há 4 anos ouvi uma promessa, que é uma praia no Lena, hoje ouvi outra promessa, que é um jardim botânico no Lena, um dia será um parque de diversões junto ao Lena, mas o Lena está poluído, ainda ontem tivemos aqui o reporte de uma grande descarga poluente no Rio Lena, mas vamos depois a esse tema. Neste momento, o turismo, e de facto o Mosteiro da Batalha, é um ex-libris do Conselho, mas todos nós temos muito orgulho de falar deste assunto, mas já não é o terceiro monumento mais visitado do país. Nós tínhamos este orgulho, os 2 primeiros eram em Lisboa, o segundo era na Batalha, o terceiro era na Batalha, deixou de ser. Nós temos dados, neste momento, da Direção-Geral dos Monumentos e Mosteiros, neste momento já fomos ultrapassados pelo Paço do Cal em Guimarães, já fomos ultrapassados também, ou estamos quase a ser ultrapassados pelo Convento de Mar, ou seja, neste momento o turismo na Batalha está a derrapar. É um turismo que está, de facto, como já foi aqui identificado, passa de passagem. O que é que a autarquia pode fazer para mudar isso? Há aqui várias coisas que a autarquia pode fazer, mas antes de chegar a esse ponto é importante perceber os problemas que existem. A Batalha tem um potencial turístico em dois planos. Cultural, com o Mosteiro da Batalha, sim, e um turismo de natureza, sobretudo com as Grutas da Moeda, na zona do Reguinho de Fetal, com a zona de escalada, e neste momento é isso que temos que apostar, nestes 2 grandes polos, porque não vale a pena inventar aqui coisas novas. Agora, a questão é a seguinte, podemos de facto aqui soluções que são boas. Temos que envolver os agentes económicos, temos que envolver os hotéis, temos que envolver os agentes turísticos. Mas depois é importante também avançar, olhar para a frente. É importante olhar para o que aconteceu, por exemplo, em Reims, em Florença, em outras cidades europeias, como o Porto, ou seja, sim, nas cidades portuguesas como o Porto. O que é que foi feito? O que é que ela funciona e o que ela não funciona? Foram feitos programas, de facto, com agências, como já foi dito, foram chamados influencers... Foram feitos por quem? Pelo próprio município. Ou seja, o município aqui, neste caso, age como facilitador. Ok? O município age sobretudo como facilitador, porque cabe aos privados, e é esse aquilo que move os privados, a geração de lucro. E o turismo também só existe se houver uma função de lucro, uma função de rendimento. Senão, estamos aqui a falar de turismo para massas, mas também não nos interessa. Okay? Portanto, é preciso aqui envolver, de facto, os operadores todos, agências, hotéis, também olhar para aquilo que são influencers internacionais que possamos trazer à Batalha e para o turismo da Batalha, é algo que não foi feito aqui, olhar para o turismo da Batalha, para o Mosteiro da Batalha, de um ponto de vista digital. Hoje em dia, os jovens, novas gerações, não se interessam apenas por ver pedras. É importante conhecer as pedras têm uma história, como no mosteiro. Não sei se sabem, as pedras... mais interativo. Exatamente, as pedras do mosteiro têm, por exemplo, rabiscos que contam uma história. Hoje em dia isso não acontece, as pessoas não sabem. Acontecem exponencialmente, vai vendo alguns eventos. À Câmara compete várias coisas, entre as quais esta, digamos, facilitação e também, por exemplo, e por que não, a criação de uma agenda cultural anual fixa, em que nós possamos saber o que é que vai acontecer. Neste momento acontece é que os batalhenses e os turistas vão sabendo ad hoc, ao mês, à semana, que vai acontecer um evento no Mosteiro da Batalha. Isso não pode acontecer. Portanto, a Câmara compete facilitar, compete organizar, mas também gerir um pouco, e assim, o turismo massa não nos interessa se não temos aqui rendimento. Ana Rita Silva, esta programação cultural está a falhar na Batalha? Esta programação cultural nos últimos 4 anos degradou-se um pouco, na minha perspectiva, enquanto utilizadora dessa programação cultural. Mas eu, se me permitir, gostava de voltar atrás pela questão do turismo e fazendo a ligação com a sua introdução, que me tocou no coração, quando disse que o Conselho da Batalha, uma das indústrias que a caracterizavam, era a indústria dos cortumes. Já não existe indústria de cortumes, por acaso a minha família, desde os meus bisavós, foram os que levaram os cortumes para o Conselho da Batalha e eu cresci nos anos 80, não é? Nasci em 73, mas nos anos 80,
sempre com a célebre questão de que o rio estava poluído porque eram as fábricas de cortumes. Agora já não há fábrica de cortumes há muitos anos, mas a poluição continua. Voltando, e da poluição do rio, efetivamente concordo com o Dário, nós sonhamos todos, porque nenhum de nós é especialista em turismo, ora sonhamos com uma praia no Rio Lena, agora é um jardim botânico, pronto, um dia deste devemos ter um concurso de pesca, certamente não faltam na batalha. Pronto, e o que eu queria dizer é, nenhum de nós é especialista de turismo. Eu, enquanto filha de um industrial de cortumes, que recebia muitos estrangeiros, fui educada para ser, por exemplo, uma embaixadora do mosteiro. Eu, desde pequenina, que me lembro de ir com os meus pais e com os estrangeiros, com os fornecedores e com os clientes que vinham cá, mostrar o mosteiro e o orgulho no mosteiro. E o que se passa, o que eu sinto hoje em dia é que nós vivemos num concelho, somos todos especialistas de nada. Agora, nós temos que transformar, pegar no ex-libris, que é o mosteiro, contactar uma empresa de consultadoria específica de branding territorial, mostrar-lhes o que temos e temos que criar uma marca. E uma marca que tem a sua origem no mosteiro, mas depois tem tudo o resto. E tem tudo o resto que vai desde a proteção do património imaterial, com uma procissão, por exemplo, com a eliminação dos caracóis, que vai ocorrer daqui a 15 dias, mais ou menos, que por acaso até está integrada nos caminhos de Fátima, e nós não nos podemos esquecer que existem 3 santuários marianos na zona centro. O da Nossa Senhora de Nazaré, o Santuário da Senhora do Fetal, no Reino do Fetal, e o Santuário Mariano de Fátima. Ou seja, nós até um Santuário Mariano temos no nosso concelho. Temos também o tal património geohistórico com as pedras que deram origem ao mosteiro, com toda a história, com todo o centro de interpretação que devia de ser criado. Temos a espeleologia, temos a escalada, temos o turismo da natureza, temos também associações, e por acaso falta integrar todas essas e por acaso não falaram das associações, mas nós temos já muitas pessoas de fora que vêm ao nosso concelho para fazerem provas como os trilhos do pastor, o pão de quilo, e isto sim é fazer uma estratégia integrada de turismo. E quando falo, o turismo não é só o americano de 75 anos que vem de autocarro. Mas neste momento o que marca realmente o Concelho da Batalha é o Mosteiro da Batalha. Mas não temos mais nada, nenhum de nós é especialista. Temos que tirar uma parte do nosso orçamento e pensar, e de uma forma alargada, ouvindo várias forças da sociedade, políticas, não políticas, hoteleiros, restauração, comerciantes, associações, professores, pais, ouvir a comunidade, chamar uma empresa especialista em turismo e vamos, à semelhança de Lisboa, Porto, Guimarães, vamos criar a nossa marca. Chama-se Branding Territorial. É a minha proposta. Joel Esperança, soluções para dinamizar o turismo no Concelho da Batalha? Mais uma vez, eu gosto de me focar em soluções práticas e sei que temos que estudar. É muito fácil dizer que está a responsabilidade na agência A, B ou C e que não conseguimos avançar daí. Nós temos que pensar de uma forma prática e neste momento temos um problema identificado por todos, mas a maior parte, tirando aqui a exceção da Ana Rita, acabaram por não dar solução concreta. O problema está identificado, que é o turista não passa tempo na Batalha. Nós temos que criar uma oferta nova, temos que criar um novo mercado de turismo na Batalha. E daí nós propomos, o Partido Chega propõe, a construção de um parque de campismo em São Mamede. Temos lá uma área, que é o campo da Cabecinha, pronto, já tem alguns hectares. São Mamede está próxima da Batalha, próxima de Fátima, está entre Fátima e Batalha, portanto, conseguimos ali aproveitar as sinergias destes 2 polos turísticos e vamos criar um novo turista. O turista do ambiente, do ecoturismo, pronto. Temos todas as valências lá ao pé de São Mamede, como já aqui foi referido, temos os trilhos, temos as grutas, temos a espeleologia, a escalada, todas estas valências estão próximas de onde nós queremos colocar esta infraestrutura e, portanto, temos que pensar de uma maneira diferente. Quem gera o parque? É a Câmara? Não, nós estamos a falar de construir o parque. A gestão do parque terá que ser concessionada. Ok? Pronto. Mas não vale a pena estarmos a criar problemas. Nós temos um problema identificado e temos que arranjar uma solução para ele. E, na nossa perspectiva, é mais rápido
conseguirmos criar um novo mercado de turistas na Batalha, do que estar a tentar mobilizar. Não devemos descurar esses esforços, devem ser feitos à mesma, mas tentar reafetar os turistas que já estão habituados com aqueles trajetos, tentá-los alterar para a Batalha. Nós acreditamos que, criando um novo mercado de turismo na Batalha, vamos conseguir aumentar por esse turismo também as visitas ao Mosteiro da Batalha, e vamos conseguir aproveitar os períodos de grande afluência a Fátima, que possam usar o próprio Parque de Campismo também para pernoitar. Isso é que eu não conhecia o território, desculpe, é não conhecer o território. Em São Mamed, esse parque onde indica não tem condições sequer para o parque de turismo, porque nem sequer tem esgotos, tem esgotos a passar lá. Problemas. Depois, olha, focar no turismo de Fátima e comparar esse turismo a um turismo que vai para a Batalha não é igual. O turismo de Fátima funciona durante 3 dias, 12, 13, eventualmente 14, ou até um pouco antes, dia 11. Não é um turismo que fique. Quando terminares, eu gostava são um turismo que fique, não é num parque de campismo que vamos conseguir. Neste momento, as Grutas da Almeida, em São Mamed, recebem 300 mil turistas por ano. Recebem tantos como o Mosteiro da Batalha. Tantos como o Mosteiro da Batalha. Portanto, é preciso olhar para o território, conhecer o território. Não basta vir para um parque de turismo, um parque de campismo, numa freguesia limítrofe, numa zona onde não sequer se pode fazer, onde não há infraestruturas, e achar que só solucionamos os problemas do turismo. Caminhamos para o final. Só um segundinho. Só um segundo, sim. Nós apresentamos soluções e hipóteses de projetos. Consistentes? E a Iniciativa Liberal apresenta problemas, não se pode. Pronto. Vamos terminar. Aqui pontos rápidos que não tem a ver com o número de espetáculos de ali a Ana Rita disse. Ela está enganada, com certeza escapou. Foram feitos mais este ano do que no anterior mandato. Eu falei da qualidade, senhor. Atenção, qualidade sim, e sabe bem, alguns têm aí. Mas a segunda clarificação que eu tenho que fazer, já que estão aqui a falar que podem fazer tudo e mais alguma coisa no mosteiro, é bom lembrar que não é a Câmara que gera o mosteiro. É bom lembrar, nem lá podemos fazer, seja o que for, a não ser com a autorização deles. Claro. Bom, vamos então caminhar para o fim. E eu gostaria que cada um dos candidatos pudesse avançar com a primeira medida que tomaria caso fosse eleito. E vamos começar aqui com o Raul Miguel Castro. Bom, a primeira medida, não interessa o impacto que ela tenha, mas aquela que consideramos que é necessária para nós, do ponto de vista do trabalho futuro, é avançar de imediato com o grupo que está idealizado para criar um município virtual com o apoio da inteligência artificial. Acho que é preciso criar condições de maior agilização de procedimentos internos, como também no serviço a favor dos nossos utentes, que são os municípios. Portanto, era a primeira medida que nós fazíamos. Dário Florino. Bem, neste momento a Batalha tem vários problemas: habitação, segurança, creches, problemas não faltam de facto. Há soluções. A primeira solução a fazer de todas seria, por exemplo, na área da segurança, a desinfestação do centro da vila contra as pragas e também a criação de zonas de maior iluminação pública para que estas pessoas que de facto vivem no centro da vila e vivem também nas vilas limítrofes possam ter essa segurança. E só para terminar, e oferecer também, por exemplo, ou agilizar a compra de carros novos para a GNR. Nós ouvimos a GNR, os carros são velhos e é uma das necessidades que existe neste momento, e essa falta de carros ou essa capacidade de ter os carros novos não permite a fiscalização de zonas mais limítrofes como São Mamed, a Golpilheira, portanto, ser uma das primeiras medidas. André Sousa, PSD. Pelo simbolismo e também pela importância que tem restaurar a casa-abrigo para as vítimas de violência doméstica. Ana Rita Silva, CSPP, proposta, a prioridade. A primeira prioridade será na área social e será com a revisão de um regulamento que existe de apoio aos voluntários da Batalha. Eu acho que por uma questão de coesão social, quem é voluntário e quem dá do seu tempo de forma pro bono para a comunidade tem que ser reconhecido e valorizado. Existe um regulamento desde 2019 que não tem aplicabilidade prática e, por isso, a primeira medida a tomar a seguir ao dia 13 de outubro será essa revisão desse regulamento por forma a beneficiar todos os voluntários da Batalha. Obviamente que o maior número serão os bombeiros voluntários, não é? Porque outras associações de voluntários têm menos número. Será rever esse regulamento, atribuindo-lhes um reconhecimento público. Muito bem. João Esperança, do Chega, prioridade. A primeira prioridade que vamos apresentar vai... Posso? Sim. Primeira prioridade, a primeira medida que vamos tomar vai ser arrancar
com a resolução do problema da habitação na Batalha. Não o vamos resolver de um dia para o outro, mas vamos avançar com os projetos já apresentados, projetos tipo para a autoconstrução, T2 e T3, moradias, para quem quiser construir, projetos para a construção de apartamentos por privados, mas o projeto entregue chave na mão, de forma que o privado possa arrancar imediatamente, e início de construção do parque habitacional camarário para colocar no mercado de arrendamentos ao preço de mercado. Estas três valências irão iniciar e potenciar a resolução do problema da habitação na Batalha, de forma a que consigamos fazer a Batalha crescer e erradicar novas famílias na Batalha. Terminamos aqui este debate sobre o Conselho da Batalha. Foram aqui identificadas várias questões, vários problemas a precisar de solução e várias propostas também para que possam ser solucionados. Até breve.